Rádio Conexão FAGE. Boa noite, esse é o programa Conexão FAGE e hoje nós estamos aqui com um entrevistado muito especial. Nós iremos debater um tema bem importante que fala sobre a violência voltada para os meios de comunicação. E eu recebo nessa noite o professor Wellington Júnior, que vai estar debatendo esse tema juntamente conosco. Boa noite, professor. Boa noite, Damares. Boa noite a todos os nossos alunos, nossos ouvintes e telespectadores do Conexão FAGE. É um prazer participar do programa e debater esse assunto que é muito interessante. Então vamos lá, a primeira pergunta, professor. Como você avalia os programas do meio de comunicação que tem por tema a violência? Hoje em dia, infelizmente, a minha avaliação ela é negativa, porque a forma como os meios de comunicação abordam o tema da violência é de uma forma que não respeita os direitos humanos, é de reforço a alguns estereótipos, é uma forma onde você criminaliza muito mais a situação. Então, é uma forma onde o único interesse é o sensacionalismo, é a busca desenfreada pela audiência, sem você respeitar a notícia dentro de todo o seu processo de imparcialidade, de objetividade, de informação cidadã, pelo simples fato de você, de uma forma, como eu poderia dizer, carnavalesca, né, para propagar isso apenas pelo fato da audiência. E nós não podemos esquecer que o veículo de comunicação, rádio e TV, na verdade, são concessões públicas que devem ter o seu compromisso com a sociedade. Então, a forma como esses temas são tratados nesses programas policiais, tanto de TV quanto de rádio, eles não trazem benefícios à população, apenas reforçam estereótipos, incitam mais ainda a violência e essa forma não traz benefícios. Com certeza a mídia tem um poder muito influenciador nisso tudo. Então, assim, como você avalia o papel dela dentro desse tema? A história da imprensa é uma prova que a notícia no início, lá na Revolução Francesa, ela foi usada como um instrumento de educação, de educar o povo para a Revolução. Durante a Revolução Industrial, a imprensa ela começou a ser tratada como um produto, como mercadoria, né? E essa transição, ela trouxe um problema, sabe? Porque assim, a imprensa ela tem um papel fundamental na sociedade por ser de massa. Então, em vez de a gente estar usando os veículos de comunicação para propagar novas ideias, a gente está usando apenas, como eu disse, para obter lucro de uma forma mais fácil e prática. Exemplo, nós tivemos há pouco tempo um caso muito sério, que foi o estupro da menina do Rio de Janeiro, né? Nós teríamos como usar esse mesmo espaço da mídia para debater esse assunto, né? Tentar desmistificar essa situação, tentar trazer informações novas, né? Difundir ideais para que a cultura, o estupro seja de fato encerrada. Mas a gente viu uma enxurrada de programas de TV, as mídias tradicionais e as novas mídias reproduzindo discursos, criminalizando a vítima. Então, a mídia hoje tem o papel de fortificar, não é nem fortificar o tema, é reafirmar, né, os preconceitos existentes, né? Quando a gente teve o caso de um menino que foi preso por tentativa de furto, mas ele não tinha roubado, mas o repórter de um programa policial em Salvador, a repórter entrevistou ele, acusando ele de roubo, depois ficou provado que ele não era. Então, assim, a mídia, ela perdeu a sua função social de colaborar na educação e tentar, de alguma forma, modificar a nossa realidade pelo desenfreio da audiência, os números. E, em vez de prestar um serviço de educação, ela vem, né, deseducando, né, trazendo elementos que só reforçam preconceitos, que ferem de direitos humanos, tá? Entendo perfeitamente. E assim,
como você acredita que o público, professor, recebe essas informações que são transmitidas, né? Seja pela TV, pelo rádio, pela internet? Como você acredita que o público vê e enxerga essa situação? Infelizmente, de novo, o público aceita. Não é à toa que os grandes índices de audiência hoje em dia, tanto no rádio quanto na TV, são desses programas popularescos, programas sensacionalistas. Então, infelizmente, o público hoje, ele aceita. Talvez a gente tenha que pensar um pouco macro na questão do nível de educação dessa população. É óbvio que esses grandes índices de audiência, eles são frutos de uma população periférica, uma população que não tenha acesso a outras formas de comunicação, que só tem a TV como isso, e não tem o discernimento para filtrar as informações. Então, assim, quanto maior é o nível de educação do público, acredito que esses programas têm um menor nível de aceitação. Então, o público aceita porque é o que a TV exibe, a rádio divulga, transmite, e eles acolhem porque não tem o filtro para tentar discernir. Então, por isso que eu acredito que nem sempre é a culpa do público, mas sim dos veículos de comunicação, que ciente disso deveria ter uma nova postura, né, frente a essa situação. Mas já existem, graças a Deus, com o advento das novas mídias, da democratização ainda tímida, claro, dos veículos de comunicação e uma nova percepção dos novos produtores de informação, uma forma diferenciada que vem catequizando, é um termo forte, mas é real, catequizando esse novo público, né? Não é à toa que mesmo com, eu repito, o caso do estupro, mesmo a grande mídia ainda tentando seguir o que é comum, em aspas, uma parte da mídia, dos produtores, já começou a pautar isso, a debater, e quem ouve, quem lê, quem participa dessa nova tendência também traz e assimila esses conhecimentos. Então, a avaliação do público, eu acredito que é fruto do seu nível de educação, né? De como ele se relaciona com a sua fonte de informação. Como você trataria desse tema nos dias atuais, né, hoje? E qual seria a sua forma de abordar esse assunto? Então, Marisa, eu tenho certeza que se eu tivesse um veículo de comunicação, eu não precisava ter um veículo de comunicação, mas se eu tivesse uma gerência de jornalismo e implantar uma forma que eu acredito, eu já não estaria no veículo de comunicação, porque ele não atenderia aos critérios que estão aí, né? Eu acredito que o fato tem que ser noticiado. Aconteceu uma chacina no bairro José e Maria. Óbvio que tem que ser noticiado. É um fato, ocorreu. A gente não pode também fingir que não existe, óbvio. Mas assim, em vez de chamar o cara de elemento, entendeu? É a abordagem. Então, era um trato diferenciado à notícia, trazendo, respeitando o cidadão, os seus direitos humanos, tanto de quem está envolvido, quanto do meu telespectador ou ouvinte. Então, era uma forma de transmitir a informação sem sensacionalismo e respeitando o que diz a convenção do jornalismo, que é estar a serviço da sociedade e colaborando com ela, informando, mas não espetacularizando. Professor, eu quero agradecer a sua participação no nosso programa e tenho certeza que foi de grande valia para todos nós e principalmente também para quem está nos vendo. E eu quero agradecer a você também pela participação que esteve aí nos acompanhando. Muito obrigada.